Antes de começar, eu só quero deixar claro. Esse vídeo é baseado nas minhas opiniões sobre o assunto e não em um estudo aprofundado dele. Existem diversos estudos e filosofias diferentes que eu não abordei. Com isso em mente, podemos começar. Imagine que você está tranquilo no seu intervalo da escola comendo sua barra de cereal. É mais um dia como todos os outros. Mas algo diferente acontece. De repente, um menino com mais ou menos a sua idade passa correndo em sua direção e toma sua barra de cereal. Até você processar o que aconteceu, percebe que a criança já está longe. O que acontece depois disso não precisa ser retratado agora, até porque eu quero que me diga. Isso foi um exemplo de uma pessoa má? Sim? Não? A resposta é depende. Nesse contexto, não tem como saber se o que a criança fez foi certo ou errado. Ah, mas ela roubou. Sim, na nossa visão isso foi um roubo. Mas nada nessa história foi especificado. As necessidades da criança, em que ambiente social eles viviam e nem mesmo a cultura hipotética em que as coisas aconteciam. Um exemplo disso seria as grandes cidades astecas, onde era normal que houvesse sacrifícios humanos. Isso era a cultura deles, a religião. Era o que eles viam e acreditavam como verdade, o certo. Então vamos mudar um pouco nossos exemplos. Vamos deixar nossa história mais precisa. A criança não passava por necessidades como fome ou pobreza. Em seu ambiente não era normal que coisas assim acontecessem e nem sequer era bom na cultura ou religião de fazer isso. Ele errou. Esse destaque na palavra errou foi algo bem importante, pois ele realmente errou. Não era para ele fazer aquilo. E eu quero que novamente vocês me digam. O ato da criança foi de uma pessoa má? Sim? Não? Você já sabe, novamente depende. Mas por quê? Ele errou, ele fez isso, mas é algo bobo. Ele deve pagar pelos atos. São só crianças. Ele estava consciente de seus atos? É complexo. No começo do vídeo eu tinha dito que era minha opinião sobre o assunto, mas isso não significa que eu não tenha pesquisado. Vou deixar o mais simples para todos entenderem, até porque essa é a história da minha vida e eu sei a verdade. Vamos começar. Para definir se o ato do roubo foi uma maldade, primeiro precisamos saber o que é maldade. Resumindo, maldade é o ato de fazer algo que prejudica alguém, ignorando as religiões, cultura ou estado. Essa é a forma mais resumida da palavra. Se for assim, nosso pequeno ladrão de barras de cereal é alguém mau? No vídeo você provavelmente percebeu que quando eu perguntei o porquê, várias questões apareceram, e duas delas podem ajudar a gente a entender melhor. A primeira dela é essa: são só crianças. A criança fez algo de errado, mas isso faz dela uma pessoa má? Isso condena ela a ser considerada assim? Se você pensou um pouco, é óbvio que você iria responder que não. Isso não faz com que ela seja uma má pessoa. Ela é só uma criança. E mesmo que não fosse uma criança, vocês iriam condenar uma pessoa como má? Muitos iriam apontar o dedo e dizer que sim. Mas é aí que a segunda frase se põe em prática. Ele estava consciente de seus atos? Por mais que curta, essa frase diz muito. A consciência existe em todos. Porém, não é toda hora que estamos pensando sobre isso. Não é a todo momento que eu olho para mim mesmo e penso: eu estou vivo. E o mesmo se aplica para ações. É aí que entramos na parte mais filosófica da coisa. Não há como saber se o que a criança fez foi por maldade ou por falta de consciência. Ela tinha um motivo, isso é inegável, mas qual? A única coisa que podemos fazer aqui é supor. Então vamos imaginar que ela só queria barrinha mesmo. Na escala que eu pesquisei, isso se encaixa como a primeira categoria. Uma ação impensada. Eu não acho que uma criança iria pensar nas consequências de sair correndo e pegar a barrinha de cereal de outra. Essa falta de consequência, querendo ou não, é falta de pensar muito sobre. Resumindo, a criança não estava consciente do que ela estava fazendo. Ela só agiu por impulso. Com toda essa análise, finalmente podemos tirar as conclusões. Por que as pessoas são más? Eu acho que todo mundo aqui já se deparou com alguém que vocês consideram um verdadeiro mala, um vilão no seu círculo social. Existem ações e mais ações que podem ter levado ao indivíduo a estar nessa situação. Mas vamos tirar como base a nossa história que vimos. A pessoa que fez ou faz os atos está consciente de suas ações? Este era o primeiro nível. Temos o segundo. Sempre vão existir pessoas que vão além. A lista que me baseei para compartilhar minha opinião descreve bem isso. Pessoas que buscam o seu objetivo custe o que custar.
Elas não buscam diretamente o mal do outro, mas fazem o necessário para atingir seus objetivos. Nem que isso prejudique os outros. Isso é falta de compaixão. Todos são maus em algum momento da vida, mas há diferentes tipos de maldade. E se esse for o seu caso, por mais que pareça tosco, pense se suas ações vão afetar os outros. O terceiro nível retrata bem a religião, que por sinal chega a ser importante na vida de bilhões de pessoas no mundo. Mas, assim como as religiões astecas defendiam que sacrifícios eram necessários, algumas religiões podem afetar a vida de outros. E eu não tô falando do jeito positivo. Não estou dizendo que você deva perdoar todos, até porque há pessoas que não têm como perdoar. Pessoas que visam o sofrimento dos outros apenas por diversão. Pessoas que, mesmo cientes das possíveis consequências, fazem. Por pior que pareça, estudando a fundo, é possível que todos cheguem a esse ponto. Maldade é algo que se desenvolve dentro de uma pessoa. Sabe, todo mundo que está assistindo esse vídeo nunca foi mal uma vez sequer. E esse tema se encaixa quase que perfeitamente com a internet. As pessoas tendem a serem mais cruéis apenas por pensarem em estarem anônimas. Isso retrata muito bem o estado de consciência e as faltas de consequência daquela ação. Geralmente as pessoas que discutem, brigam e ofendem na internet nunca pensam se isso afeta o outro. Essa falta de afeto é a maldade se desenvolvendo, mas nunca é tarde para mudar. No final das contas, tudo isso é algo natural, é humano. Pense que até você pode ser o vilão na história de alguém. Mesmo que você não saiba, você pode ter feito mal a alguém. Todos cometem erros e a capacidade de mudar e aprender é a parte fundamental de ser humano. Eu me chamo Totalin e obrigado por assistir até aqui. Eu era pequeno e ingênuo. Eu me arrependo de ter roubado aquele doce sem motivo. Mas isso não faz de mim uma pessoa má, né? Infelizmente não tem como voltar no tempo. Bem, me desculpe seja lá onde você estiver.